A Feiuntech lançou agora o Scorp C2. Esse gimbal aqui de cara dá pra ver que ele é mais alto e mais robusto. E eu tô com os dois gimbals aqui, Scorp C, Scorp C2. Vou fazer aqui um comparativo para vocês entenderem o que mudou. O Scorp C é um gimbal mais que consagrado, né? Ficou extremamente famoso aqui no YouTube. Aqui no Brasil todo mundo conhece alguém que teve. Eu usei esse gimbal aqui até agora, até eu receber aqui o Scorp C2, mas tem mais de 2 anos que é o meu gimbal principal. Tá muito bem conservado, olha só, ele não estragou, apesar de eu usar bastante ele, usar em evento, usar ele muito na vertical, usando um plate, né, que era a única maneira que dava para usar esse gimbal aqui na vertical de verdade, era com plate. E aí agora a Feiuntech trouxe pra gente aqui o Scorp C2, que é esse gimbal aqui de cara, você vê que ele é mais alto, ó, os braços dele aqui também são mais grossos, ó. O que isso aqui indica? Isso aqui indica uma bateria maior. E de fato a bateria dele é maior do que o Scorp C, sendo que o Scorp C tem autonomia de 13 horas e o Scorp C2 tem autonomia de 14 horas. Porém, tem uma questão legal aqui. A capacidade de bateria do Scorp C2 é de 4.500 mAh. Enquanto a capacidade do Scorp C é de 2.500 só. Aqui a gente tem uma maior autonomia, né, de 1 hora de diferença, mas a principal diferença aqui está na capacidade de miliampere. 4.500, 2.500, ou seja, dá para perceber que os motores são mais potentes. E aí isso leva à nossa próxima comparação aqui, que é a questão de capacidade de carga. Nosso Scorp C aguentava até 2,5 kg mais ou menos. E eu vou te falar a verdade, a depender da lente, um pouquinho menos já fazia esse gimbal aqui sofrer um pouquinho. E aí o Scorp C2 eles atualizaram, eu vou te falar, não sofre com lente nenhuma, para 3.500 de capacidade. No material de divulgação desse gimbal aqui, ele tá com uma Sony Zona, que eu não uso Sony, eu não sei qual Sony que é, mas com uma lente aparentemente uma 70-200, uma lente longa, para mostrar justamente isso. Esse gimbal aqui aguenta muita carga. Eu aproveito já para falar, tiveram várias melhorias aqui no nosso Scorp C2 que me fizeram pensar que a Feiuntech analisou os feedbacks de todo mundo que fez review desse gimbal, porque tem algumas melhorias aqui, alguns detalhezinhos pequenos assim que eu fiquei de cara, porque foi exatamente isso. A Feiuntech falou assim, pô, isso aqui a galera não gostou no Scorp C, eu vou melhorar. E melhoraram todos esses defeitinhos assim, todos esses detalhezinhos. A começar, esse parafusinho aqui, ó, eu não sei se vai dar para vocês verem, ele desenrosca, olha só, ele sai aqui, ó, e aí com o tempo, olha lá, ó, saiu na minha mão aqui, ó, tem que ver como é que eu vou colocar isso aqui agora. E o que acontecia? Tem relato de muita gente que perdeu esses parafusinhos aqui. E aí, no Scorp C2, isso foi atualizado, né, esse parafusinho foi trocado por uma chavinha bem prática, rápida, até mais rápida na verdade, porque você não precisa desenroscar, né? Puxou para baixo aqui, destravou o braço ali para poder começar a usar o gimbal. Aí esse aqui é um outro detalhezinho também, que eu falei num vídeo a respeito desse gimbal aqui e a Feiuntech também resolveu esse problema. Eu vou mostrar esses detalhezinhos primeiro, depois eu volto aqui para a lista de mudanças mais bruscas, certo? Porque tem muita. Mas esse detalhezinho é o seguinte, é esse outro detalhezinho aqui, ó, que está no suporte de lente. Isso aqui antigamente no Scorp C você só conseguia colocar ela reta, porque tinha uma valeta aqui. Nessa daqui você pode colocar ela em posições variadas aqui, a depender de como que sua lente é. Isso aqui quebrou um galho, porque nesse gimbal aqui, a depender de como eu calibrava ele, eu precisava colocar uma arruela a mais. O Feiuntech percebeu isso e resolveu esse problema. Agora vamos voltar para os detalhes mais importantes aqui, as mudanças mais bruscas. O Scorp C, ele tinha aqui uma conexão via cabo com a câmera. Para te falar a verdade, eu nunca usei isso aqui, eu sempre dava REC aqui por cima mesmo, mas tinha essa opção de cabinho. Aqui, além dessa opção de cabo, que tem vários conectores aqui, a depender até do lado que você vai precisar colocar aqui, a depender da câmera, né? Tem algumas opções aqui, mas o mais legal é que possibilitou a conexão Bluetooth entre o gimbal e a câmera. Isso não tem no Scorp C. E aí, para ser muito sincero, eu coloquei a minha Canon R6 aqui, eu consegui tirar foto usando o shutter aqui. Eu não consegui dar REC usando o Bluetooth. Preciso estudar um pouco mais, preciso aprender. Eu imagino que isso aí vai ser muito fácil para quem usa Sony. É sempre mais fácil para quem usa Sony, né? E aí um outro detalhezinho muito legal aqui que eles trouxeram aqui no Scorp C2 que não tinha no Scorp C, e também quem é usuário de Sony vai se beneficiar muito mais do que o usuário de Canon, é a possibilidade de carregar a sua câmera
usando o cabo USB aqui, usando a capacidade de carga do gimbal. Então transfere carga aqui do gimbal para a câmera, legal demais. É uma pena que a Canon tem dessas, de não deixar essas coisinhas disponíveis para a gente. Então é o usuário de Sony e das outras marcas também vai poder usufruir disso aqui, dessa carga aqui, usando a bateria do gimbal. E a gente vai para uma mudança aqui entre eles, que é a mudança de 2025, inteligência artificial, né? A gente tem aqui no Scorpio C2 uma câmerazinha, ela fica aqui, ó, e aí ela detecta uma pessoa. Então você consegue fazer alguns gestos aqui, você faz assim, ó, ele começa a te acompanhar e eu vou te falar, acompanha muito bem. Eu fiz alguns testes aqui e assim, aonde que você vai a câmera te acompanha numa suavidade legal, fica uma imagem bem interessante de fazer, compensa usar esse recurso. Eu acho que é um recurso muito útil para quem se grava, né, para quem trabalha sozinho ali, por exemplo, um produtor de conteúdo, né, do Instagram, de uma rede social que quer se gravar ali. Quer fazer um movimento de câmera? Está disponível aqui um movimento de câmera sem precisar de outra pessoa para estar te gravando. Depois da IA, uma outra diferença que é muito grande entre os dois gimbals aqui, e para mim é a principal diferença entre eles, e é a grande justificativa para você ter um gimbal desse daqui em 2025 em vez de um Scorpio C, que é esse mount aqui que você desfaz ele para poder trocar a sua câmera de vertical para horizontal. Você consegue montar esse mount aqui dessa maneira, aonde a sua câmera vai ficar na horizontal, e você também consegue montar ele desse jeito aqui, e aí a sua câmera vai ficar na vertical, e aí você usa de fato esse gimbal aqui na vertical. Inclusive ele até manteve aquela opção de você apertar um botão aqui e ele virar para um vertical FPV, mas não faz mais sentido nenhum, já não fazia nesse gimbal, agora faz muito menos nesse. Porque de fato, com 1 segundo, você vira esse negócio aqui e coloca o seu gimbal para trabalhar na vertical de forma plena, de forma funcional. Aqui, para ser muito sincero, no Scorpio C, a gente tinha que fazer uma gambiarrinha. Tinha que colocar o plate em L e às vezes não dava calibragem com a câmera apontada para cima. E aí você tinha que sempre usar o seu gimbal assim e nunca usar ele assim, para não forçar o motor. Esse aqui você não tem mais esse problema, ele tem essa possibilidade aqui que eu achei genial. E aí, né, tem um outro detalhe muito legal aqui que mudou, que foi o painelzinho de comando entre eles aqui, né? Esse painel de comando do Scorpio C agora tem uma telinha aqui que vai te falar em qual modo que você está, vai te mostrar se você está com o Bluetooth ligado, vai te mostrar se você está com algum recurso especial também ligado aqui. E para mim, a maior diferença nesse sentido foi a questão da visibilidade, porque aqui era só uns pontinhos, no Scorpio C era só uns pontinhos que ligavam aqui, dependendo dos motores que você estava usando, né? E era uma luzinha bem fraquinha. Às vezes em produção que estava debaixo do sol, às vezes eu tinha que fazer tipo assim, ó, para eu poder entender quais os motores que estavam funcionando aqui e poder mudar. Aqui essa telinha aqui tem um brilho massa, tá bem bacana aqui, tá bem fácil de visualizar. Outra mudança extremamente positiva, um detalhezinho pequeno, mas que fez muita diferença. Sem contar que aqui ele tem também uma descrição de qual motor que tá ligado, né? A gente tem o pan, o tilt e o roll aqui, a opção do Bluetooth e também a carga, que é a cor da carga aqui da bateria. Tem algumas opções aqui também de visualização. Parece que passaram o que estava aqui para cá e colocaram essa telinha aqui. Aí, para não falar que esse gimbal não perdeu nada, ele perdeu os pezinhos de escorpião do Scorpio C tradicional. Que eu vou te falar a verdade, graças a Deus, né? Que negócio desnecessário isso aqui, não servia para nada. Olha só, nunca usei isso aqui na minha vida. Então assim, parabéns Feiltech por tirar isso aqui também, que não precisava, nunca fez a mínima diferença nesse gimbal aqui. E aí ficou uma coisa a menos para quebrar, né? Bem melhor. E aí por último, um último detalhezinho aqui que eu peguei entre esses gimbals aqui, a diferença é a possibilidade da rosca de 1/4 logo aqui, ó, nessa parte lateral aqui. Porque no Scorpio C tradicional, ele fica com a roscazinha aqui voltada na direção dos motores. Então assim, né, tava aqui, mas não dava para usar, né? Você ficava no meio do caminho, assim. Então era meio que inútil. Agora não, agora é útil. Agora dá para você colocar um monitor aí, um monte de coisa aí, dá para você colocar um power bank, enfim. Tem várias opções para você agora usar, aproveitando essa rosca 1/4 aqui. Coisa que ficou exatamente a mesma coisa foi o tripézinho aqui. Mantiveram esse tripézinho de plástico. Por mim, poderia ser um tripézinho um pouco mais resistente para dar confiança, porque na verdade eu já usei o Scorpio C segurando ele aqui assim, ó, para dar mais alcance, né? E eu nunca tive problema, sempre aguentou bem. O meu tá aqui até hoje, olha pra você ver. É o original aqui, ó. Tá aqui até hoje. E assim, mantiveram isso aqui, né? Não sei se é bom ou se é ruim, é um pouco mais leve do que um de metal, né? Mas funciona, do jeito que tá,
funciona. Bom, gente, são essas principais diferenças. Eu acho que a diferença estrutural também mudou um pouco. Aqui está um pouco mais ergonômico, por estar mais largo aqui, tem mais bateria, está mais largo, está um pouco mais ergonômico. Aqui também está um pouquinho maior, tá mais gostoso de pegar, aqui está um pouquinho mais fino. O gimbal tem os motores mais fortes, portanto ele funciona melhor de uma maneira geral. Ele tem mais precisão, ele tem mais velocidade e eu posso dizer que tem até mais suavidade. Eu pude comparar os dois e eu vi que de fato é um gimbal bem superior e a Fenutec manteve esse gimbal aqui como um gimbal de custo-benefício, então o preço dele tá muito massa. A mudança que ele teve aqui em relação ao Scorpio-C e a mudança de preço que ele teve, eu achei que fez com que o custo-benefício dele melhorasse ainda em relação ao que o Scorpio-C fornecia. Então assim, eu acho que é um gimbal que quem comprar vai estar investindo uma grana muito bem investida, né? Porque entrega muita coisa, teve uma evolução gigante aqui em vários aspectos aqui, manteve aqui a alma, né, do Scorpio-C, que é um gimbal muito bom também, né? Um gimbal que fez seu papel aí. Mas hoje o Scorpio C2 aqui, dá pra ver que é uma evolução que faz muito sentido. E eu tenho um cupom de desconto, eu vou colocar o link aqui na descrição para você comprar o Scorpio C2. Você vai ver que o preço é muito bacana. E eu tenho um cupomzinho que é Exalc, eu vou deixar aqui também na descrição. Então é só aplicar lá. E é isso. Se você tiver alguma outra dúvida a respeito da diferença entre eles aqui, é só comentar aqui embaixo, que eu vou fazer o possível para responder todas as dúvidas. Por hoje é só, até a próxima e valeu!